Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Uma das mais citadas passagens dos Maias, essa de Queiroz, coloca na boca de João da Ega esta tirada: Lisboa é Portugal, fora de Lisboa não há nada, o país está todo entre a Arcada e São Mento. Das frases simbólicas criadas pelo poveiro e viajado escritor até hoje, ficaram múltiplas imagens da capital como centro de relações humanas e sociais, uma Lisboa predominante no que diz respeito ao poder, o cenário das tramas pessoais e profissionais. E até hoje queremos vincá-lo neste programa. Subsiste o debate sobre a relação desequilibrada entre o país e a sua capital. Na semana em que a Culturgest acolhe o espetáculo 100% Lisboa, com base num retrato estatístico da capital, traçado pela Pordata, trazemos o tema ao Da Capa à Contracapa, com Pedro Delgado Alves, jurista, deputado do PS, presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, e Fernando Alexandre, economista, professor da Universidade do Minho, antigo secretário de Estado adjunto da Administração Interna, o consultor da área de assuntos económicos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Pedro Delgado Alves, Fernando Alexandre, é um gosto recebê-los. Fernando Alexandre junta-se a nós a partir dos estúdios de Gaia, da Renascença. Mas começa aqui por Lisboa. O debate é quase sempre motivado, Pedro Delgado Alves, como crítica à dita macrocefalia de Lisboa face ao país. Quem está, enfim, do lado de dentro, porque exerce funções autárquicas em Lisboa, é deputado, quer dizer, está no centro, mais próximo, digamos, daquilo que podemos chamar centros de poder, concorda que existe este desequilíbrio? Podemos dar isto como adquirido, este desequilíbrio? Eu acho que é um bom ponto de partida para a conversa e acho que é uma realidade razoavelmente indesmentível. Tem a ver com as características do país, com o peso que a capital tem no país. Não é, diria, uma singularidade portuguesa, tem muito a ver também com as condições sociais, geográficas, com o desenvolvimento histórico do país, mas efetivamente, enfim, olhando para os vários indicadores demográficos, estatísticos, o que seja, é inquestionável essa conclusão. Agora, da perspectiva, como diz, de dentro. Isso não é algo que seja sempre necessariamente algo positivo para os lisboetas. E agora coloco o lisboeta estritamente no residente no Concelho de Lisboa, ou se quisermos, na área metropolitana de Lisboa. Sim. Porque, obviamente, há também custos desta capitalidade. Ou seja, o facto de se albergar a sede das instituições, obviamente, também tem, constrange algumas políticas públicas, tem, nomeadamente, um impacto significativo no que diz respeito ao relacionamento entre quem reside e quem entra na cidade diariamente para trabalhar. Lisboa é o município mais populoso do país, mas ainda assim todos os dias acolhe quase 70% da sua população que vem de fora e que obviamente também usufrui dos seus serviços e obviamente também causa, também pesa no funcionamento das infraestruturas e da gestão da cidade. Obviamente também o facto de ser capital e o facto de estar no centro tem extraordinárias mais-valias que obviamente a capitalidade decorre do centralismo. A capitalidade decorre de haver capital, seja ela qual for, mesmo quando temos Estados amplamente descentralizados ou até quando temos Estados federais, o discurso contra a capital ou a ideia de que a capital suga recursos ou que quem está na capital está distante, é no fundo um discurso que faz parte, se quisermos, de uma determinada leitura da vida política. Ouvimos o discurso contra Washington, o discurso contra Bruxelas, querendo com isto dar nota em realidades particularmente uma, que é uma realidade estadual federalizada, particularmente clara na existência de vários centros de poder, e no caso de Bruxelas, ainda para mais, nem estamos a falar de um Estado. Portanto, o discurso contra a capital não é necessariamente uma singularidade nacional, mas claro, e isso prejudica depois o todo nacional se não houver medidas que procurem minimizar os impactos negativos de parte a parte, ou seja, os impactos negativos de quem tem menor acesso a recursos pelo facto de eles estarem concentrados num determinado local, em torno da capital, e obviamente também por quem é penalizado por ter essa sobrecarga. Agora, neste debate, eu acho que um ponto de partida também importante é reconhecer que se aceitamos o princípio de que existe uma cidade que é a capital do país, obviamente teremos que aceitar algumas das consequências disto, que é, há instituições que estarão sediadas nesse local e, consequentemente, daí advêm alguns efeitos, mas obviamente não temos que aceitar passivamente todos eles e aceitar que pelo facto de ser capital o debate não existe ou não pode ter lugar. Já vamos a esse ponto. Fernando Alexandre coordenou um estudo recente, avançado em novembro do ano passado, que no fundo trouxe mais dados em relação a este desequilíbrio.
para depois até avançar nesse estudo da Universidade do Minho sobre as assimetrias e convergência regional, com as implicações para a descentralização do Estado em Portugal. No fundo, Fernando Alexandre foi colocar novos dados para este desequilíbrio histórico que já vem do tempo, pelo menos da literatura, com essa de Queiroz a colocar isto nos maias. Sim, a região de Lisboa tem um peso muito grande no país, em várias dimensões. Nós focamos essencialmente na dimensão económica, e isto não é nada, de facto, como disse o Pedro Delgado Alves, estranho em relação ao que acontece nos outros países da OCDE. O que nós notamos, porque nós fizemos não uma análise muito longa, mas aquilo que aconteceu fundamentalmente no século XXI, foi que neste período, que foi um período de estagnação económica de Portugal e de divergência do país em relação à União Europeia, Portugal afastou-se da União Europeia, e Lisboa, que representa quase 40% da economia portuguesa, ao contrário do que aconteceu noutras economias, no lugar de arrastar o país, não. Ou seja, a estagnação da economia portuguesa, do nosso ponto de vista, está muito associada ao mau desempenho económico de Lisboa. Ou seja, o facto de Lisboa agregar uma enorme quantidade de recursos e continuar a atrair grande parte do trabalho qualificado português, grande parte do investimento direto estrangeiro, que seria de esperar, e depois podemos discutir como é que o país lidaria com essa macrocefalia de Lisboa. Mas antes de fazermos isso, o que nós observamos é que há essa concentração de recursos, que não é estranha, ou seja, não é estranha porque, face àquilo que são as transformações tecnológicas, a importância das economias de aglomeração, em grande medida em resultado também da globalização, a atração de talento e a atração de capital é uma das razões para a crescente polarização que existe e que é observada na maior parte dos países. Só uma nota metodológica. Quando fala em Lisboa, está a falar da área metropolitana de Lisboa e não apenas do município de Lisboa. É exatamente. Os dados que nós usamos são ao nível das NUTS 3 ou NUTS 2, é a designação, e de facto estamos a falar da área metropolitana de Lisboa. Mas, obviamente, muito a estrutura produtiva, a especialização produtiva da área metropolitana de Lisboa é muito condicionada pelo facto de Lisboa, a cidade de Lisboa, o concelho de Lisboa, a capital de Portugal, ser o centro dessa região. E por isso, digamos que as características nessa área mais alargada, que tem cerca de 2,8 milhões de habitantes, obviamente está muito condicionada. Mas comparando com outros dados, eu penso que Fernando Alexandre tem, na apresentação deste estudo, ou em várias entrevistas também sublinhou isso, dá nota de um centralismo mais vincado, mais aprofundado, no caso português, face a outros países. Ou seja, nós não olhamos tanto para isso, mas para aquilo que foi o comportamento, o desempenho económico das regiões. Ou seja, Lisboa, de facto, tem um peso superior à média da OCDE, que é cerca de 26%, a média, e que aumentou. Ou seja, o peso das regiões onde está sediada a capital no século XXI aumentou na OCDE e está em cerca de 26%. Em Portugal o que aconteceu foi o inverso, ou seja, Lisboa perdeu peso, passou de 38% para 36% do PIB português entre 2008 e 2016, focando-nos só no período da pós-troika. Pós-crise financeira internacional. Sim. Nós olhamos para o período... Sim, mas basicamente o que é que nós vemos? Vemos que, obviamente, ou seja, se Portugal não cresceu em grande medida, se a região onde estão 40% da capacidade produtiva do país tem um mau desempenho, obviamente é muito difícil o país crescer. E por isso, para o que nós olhamos mais do que a questão de saber se Lisboa concentra demasiados recursos, é a capacidade que Lisboa teve ou não, a área metropolitana de Lisboa, de utilizar esses recursos para crescer e para fazer crescer o país. Isto é, a questão da macrocefalia é uma questão que tem muitas implicações do ponto de vista do equilíbrio territorial em Portugal, do ponto de vista até das condições de vida dos próprios lisboetas e das pessoas que vivem na área metropolitana de Lisboa, mas nós olhamos mais para os efeitos no desempenho económico do país. E o que nós concluímos, no fundo, é que o mau desempenho da área metropolitana de Lisboa, no fundo, está ligado àquilo que foi o mau desempenho da economia nacional no século XXI, ou seja, que é, do nosso ponto de vista e também do resultado de outros trabalhos que já tínhamos feito anteriormente, que há um esgotamento do modelo de desenvolvimento português. Isto é, Lisboa concentra um conjunto de características do ponto de vista da especialização produtiva, do ponto de vista da organização do Estado, do ponto de vista do peso do Estado
que reflete Lisboa, e também a área metropolitana do Porto também teve um comportamento muito fraco no século XXI, não foi só a área metropolitana de Lisboa, como é óbvio. Mas a área metropolitana de Lisboa teve, de facto, o pior desempenho em termos de crescimento de PIB per capita, o que quer dizer que a região que concentra os recursos mais qualificados do país, que atrai os recursos mais qualificados do país, que atrai mais investimento direto estrangeiro, não teve capacidade de facto fazer crescer o país. E esse é o enfoque da nossa análise, ou seja, não é tanto se os quase 40% da economia se é muito, se é pouco, é muito, ou seja, em comparações internacionais, mas de facto isto tem uma história e não se muda com facilidade. Gostava de ouvir a opinião de Pedro Delgado Alves em relação a estes dados, que no fundo olham para esta relação económica, e isto foi um resumo que o Fernando Alexandre nos traz. O estudo é conhecido já há alguns meses, mas há aqui uma espécie de, na opinião segundo este estudo, uma certa paralisação, um esgotamento ou uma estagnação deste modelo de económico. Mas parece-me que há aqui há uma ilação que se retira de uma causa e efeito, como se da má prestação económica da área metropolitana de Lisboa retirássemos uma maior dificuldade ou até um efeito de contágio para o resto do país, quando eu penso que, apesar de tudo, estamos a abordar um período de tempo, portanto o século XXI, em particular este período que culmina com a intervenção externa, com o período da Troika, em que efetivamente há um efeito que pode ser lido também ao contrário, isto é, há uma desaceleração provocada pela crise e provocada pelas suas sequelas e pela forma de com ela lidar, e que obviamente também penaliza particularmente mas depois as outras zonas recuperam melhor que Lisboa. As outras zonas, é o ponto onde também já iria, ou seja, as outras zonas recuperam melhor do que Lisboa, porque também, enfim, ainda que o esforço, isso foi o ponto de partida da conversa, não tem ainda produzido os resultados que gostaríamos, no maior equilíbrio entre regiões e, portanto, capaz de reduzir e minorar a macrocefalia que a capital eventualmente apresenta, mas de retirar daqui a leitura invertida, se me permitem, não necessariamente invertida, mas fazer só aqui uma leitura de que, bom, temos aqui uma espécie de cabeça e motor do país que tem a função de puxar por ele, mas verdadeiramente, quando todos nos retraímos, obviamente esta área também é particularmente penalizada por esse facto. O facto de outras regiões conseguirem ter um melhor aproveitamento de recursos, poderem conseguir retomar o ritmo de crescimento de outra forma, deve ser assinalado potencialmente como algo que também assinala uma evolução positiva do outro lado. Ou seja, é quase contraditório de alguma maneira. Há um problema com a macrocefalia da capital, ela reduz-se, e isso também é um problema porque ela eventualmente está a deixar de funcionar como motor do resto do país. Eu acho que é aqui, entre uma coisa e outra, que se tem que trilhar o caminho e encontrar o equilíbrio. Ou seja, obviamente a capital e o maior centro económico, é isto que também tem que ser associado. Nem sempre temos este fator, nem sempre a capital é necessariamente a cidade mais populosa, a cidade com mais atividade económica. No nosso caso, assim é praticamente desde sempre. E, portanto, consequentemente, as leituras que façamos dos dados e as políticas públicas que vamos construir com vista no fundo, a desfazer o desequilíbrio, têm que ter isto em conta. Mas é uma capital com menos centralismo do ponto de vista relativo em relação ao resto do país, ou seja, com uma desconcentração de serviços, com uma distribuição diferente dos setores da administração pública. Se este paradigma de uma capital assente do ponto de vista económico num conjunto de serviços relacionados com esse centralismo, há uma mudança à vista na forma como a economia da própria cidade ou a área metropolitana pode acontecer. Mas estamos a associar, mais uma vez, eu penso que fazendo uma ponte entre os indicadores da forma como a economia se comportou com a estrutura administrativa, que também em relação aos quais a causalidade ainda está por demonstrar e, eventualmente, as medidas a adotar também têm que ter esse fator em conta. Nos últimos anos tem-se procurado sistematicamente, em vários momentos e ao longo do tempo, proceder a um esforço de descentralização de competências. E o esforço de descentralização de competências implica também transferência de recursos para os entes infraestaduais que as vão receber e, consequentemente, também criação de novos centros decisórios. Claramente, isto não tem capacidade, enfim, de explosão como gostaríamos, porque há uma escala de governação intermédia em que isto nunca teve lugar. Isto é, nós temos vindo a optar por não instituir uma possibilidade de governação entre as autarquias e a administração central. A chamada regionalização, que também funciona como uma dificuldade acrescida na transferência e alocação de recursos e da possibilidade de criação de novos centros decisórios e de novos centros decisórios que possam funcionar como motores de desenvolvimento. E de certa maneira,
maneira. É curioso porque, em relação a Lisboa, isto obviamente é muito sentido e muito evidente face ao resto do país, mas mesmo em relação à área metropolitana do Porto, o efeito que, no fundo, a Zona Norte e a envolvente receia da criação de novos centros decisórios também muitas vezes está associado a esta ideia, ou seja, a criação de macrocefalias de menor escala no plano regional se ela tivesse lugar. E, portanto, obviamente não há soluções perfeitas, mas a que temos, apesar de tudo, é muito menos perfeita do que a possibilidade que teríamos de criação de novas centralidades. Não é só para concluir, o esforço que se procurou fazer, não de descentralização, mas pelo menos de desconcentração, isto é, de criação não de estruturas decisórias totalmente autónomas, mas pelo menos de desconcentrar serviços do Estado e transferir para outros locais aquilo que estava bastante mais concentrado em torno da cidade de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa, é um exercício que se tem vindo a fazer gradualmente ao longo do século XXI, mas manifestamente é um caminho em construção. Outros dirão que é insuficiente ou não coloca de parte todo o debate, o chamado elefante da sala, que é a questão da regionalização. Fernando Alexandre, é a constatação que retira depois destes estudos e da sua própria reflexão é de que a descentralização, na maneira como está a ser conduzida, é insuficiente, até porque, agora voltando ao estudo, há uma ideia segundo a qual a autonomia é essencial das regiões para garantir uma questão importante para o todo nacional, que é o crescimento económico? Eu, antes de ir a essa dimensão no fundo, da organização do Estado, eu gostava de até me focar um bocadinho mais na questão de Lisboa, porque nós não vamos ter um país a convergir e a crescer novamente se Lisboa não tiver crescimento e não tiver um grande desempenho económico, porque cidades como Lisboa, se Lisboa não for dinâmica e não crescer, o país não vai crescer. Isto é uma inevitabilidade. E é uma inevitabilidade porque nós hoje, cada vez mais, como eu já disse há pouco, com a maior polarização, com a maior importância das economias de aglomeração, em que talento atrai talento, em que há um ciclo virtuoso que se pode gerar nas economias, não há crescimento que não passe pelas grandes cidades. E por isso era muito importante nós pensarmos o que é que correu mal em Lisboa, ou seja, o que é que falhou no modelo de desenvolvimento em Lisboa, porque isso é crucial para o país. E para si correu mal este modelo mais encostado aos serviços da centralidade? Não é só isso. Ou seja, nós mostramos neste estudo que os dois grandes motores da economia portuguesa na última década, se quisermos, foram, por um lado, o endividamento, ou seja, nós vivemos uma crise da dívida, e, por outro lado, as exportações. E Lisboa tem este problema, ou seja, Lisboa é a área mais endividada do país em relação ao seu produto e estamos a falar aqui só de endividamento privado, famílias, e não estamos a pôr o endividamento do Estado, estamos a pôr o endividamento das famílias e das empresas. É a região mais endividada e é uma das regiões em que as exportações são menos importantes, não estando nós a contabilizar o turismo, e eu tenho dito isto várias vezes. Mas o turismo distorce. Foi o turismo que salvou muito daquilo que é o desempenho de Lisboa. Eu não sei se distorce ou se traduz. Distorce positivamente. Não, mas precisamente. Mas deixe-me só, eu gostava de acabar o raciocínio. Ou seja, nós temos uma grande convergência regional, ou seja, é a mais forte convergência regional entre 2008 e 2016 da União Europeia, Portugal, e é porque a região mais rica tem um comportamento muito fraco, ou seja, nesse período perdeu 5% de PIB per capita entre 2008 e 2016, mas não é só isso, ou seja, há de facto um conjunto de regiões que, precisamente por serem menos endividadas e serem mais exportadoras, tiveram um comportamento muito mais positivo. E por isso a convergência que aconteceu em Portugal neste período deve-se, por um lado, à questão do mau desempenho de Lisboa e ao bom desempenho dessas regiões menos endividadas e mais exportadoras. E isto deve-nos fazer pensar. Porquê? Porque, de facto, aquilo que está em causa no falhanço da economia portuguesa no século XXI foi a incapacidade de nós integrarmos redes internacionais. E nenhuma região como a de Lisboa devia ter capacidade para o fazer. E não fez, ou seja, quem se integrou melhor nas redes internacionais não foi a região de Lisboa, que seria a região com maior capacidade de atração de multinacionais, de atração de capital humano qualificado nacional e estrangeiro, que de facto conseguiu atrair, mas depois não conseguiu transformá-lo em crescimento da produtividade. Vamos só ouvir Pedro Delgado Alves sobre este tópico. Mas há aqui algum cherry picking nos elementos que estamos a olhar, ou seja,
As características da crise que enfrentámos durante o período mais recente, obviamente, têm um impacto assimétrico nas regiões em função também daquilo que é o seu tecido produtivo, daquilo que é a sua realidade empresarial, daquilo que é também o perfil dos agregados familiares que podem levar a maior ou menor endividamento e, portanto, naturalmente, face às características do tipo de economia que temos e do tipo de crise que tivemos, é natural que a região de Lisboa, muito associada a serviços, muito associada àquilo que mais se ressente diretamente de uma crise com as características das que assistimos, obviamente terá um ressentimento maior e, portanto, produz este efeito. Agora, daqui retirar que, ao contrário, é por causa disto que tivemos uma pior performance a nível nacional, quando o que sucede é precisamente há uma forma assimétrica de sentir efeitos e resultados da crise que se ressente de forma muito diversificada. Por exemplo, o interior, obviamente, foi particularmente penalizado pela crise. Só que o impacto que o interior, infelizmente, tem no PIB e a sua capacidade de projeção é totalmente diferente. E não estou a evitar o problema. E queria também outro ponto. É, obviamente, aqueles fatores que têm sido diferenciadores e que têm demonstrado a dinâmica quer da cidade, mas em particular da área metropolitana e da zona mais alargada de intervenção, nomeadamente o aproveitamento daquilo que são os seus recursos e a potencialidade Pedro, que esses recursos também têm. O Pedro é um destacado autarca de Lisboa. Não acha que houve claramente... Acha que Lisboa... Eu vou-lhe só dar exemplos. Veja o que há... Veja uma coisa. Aquilo que são eu também interrompi. Um de cada vez. Há bocadinho também dava. É que parece, descreve uma realidade, como se Lisboa, o Conselho ou a área metropolitana e a sua envolvente tivessem estado num momento de estagnação e tivessem contribuído negativamente para ultrapassar e superar a crise, quando a realidade a que assistimos em muitos momentos foi a maior resiliência da cidade de Lisboa durante os períodos da crise, a maior capacidade de aguentar taxas de desemprego particularmente mais positivas do que o resto do país, a possibilidade de criar emprego em momentos em que não encontrávamos, a capacidade de continuar a atrair... Não, é que isto também... Então qual é a pergunta que queria fazer, Fernando Alexandre? Mas não podemos selecionar apenas indicadores pontuais. Mas eu estou a falar de crescimento. Eu estou a falar de crescimento. Podemos ir falar de outros, como por exemplo, se quiser falar de outros, estamos a falar entre desigualdades regionais, mas se quiser falar de uma coisa que me preocupou também muito quando vi estes dados, é que Lisboa tem dos piores resultados nos exames nacionais de matemática, tem a pior cobertura do pré-escolar do país, que são sinais de que há uma enorme desigualdade dentro da área metropolitana de Lisboa. Exatamente, fruto daquilo que eu me referi há pouco. Por isso nem tem crescimento, nem tem igualdade. Que tem precisamente a ver com os problemas daquilo que, enfim, já por vezes refiro como os custos da capitalidade, que são o seguinte. Há uma deslocação muito clara de população em direção ao litoral e nos quais a área metropolitana de Lisboa é um dos destinos privilegiados, mas a área metropolitana do Porto também. E se depois formos verificar os indicadores, verificamos que essas performances e esses dados que referem também não são tão positivos na sua evolução nas grandes áreas metropolitanas quanto isso. Porquê? Porque há uma deslocação e uma modificação demográfica muito rápida, que significa que não existem serviços públicos em quantidade suficiente e com qualidade que gostaríamos de ter para conseguir acompanhar essa realidade. Portanto, simultaneamente temos um problema de atração de pessoas para o interior, porque há uma migração para fora e tornam-se insustentáveis os níveis de serviços públicos que tínhamos anteriormente. Já vai discordar. E no contexto específico das grandes áreas metropolitanas e o esforço que tem vindo a ser feito de reforço de equipamentos pré-escolares, de construção de creches, de aumento da resposta social no que diz respeito a uma população também simultaneamente particularmente envelhecida, ao mesmo tempo que a cidade cresce e tem população jovem, continua a ter uma percentagem muito elevada de população sénior. E, portanto, estes indicadores, recentes, todos eles, a cidade de Lisboa teve o programa mais ambicioso de construção, por exemplo, de creches e de reforço da oferta do pré-escolar, com índices muito superiores àquilo que foram os investimentos feitos noutros pontos do país. É insuficiente ainda? Porque a escala é a mais baixa do país. Mas foi a que mais cresceu. Porquê? Porque, precisamente, o grau de procura que se cria na cidade de Lisboa... O ponto de partida era diferente. Não só o ponto de partida é diferente, como o grau de aumento da procura também é muito No que é que ia discordar, Fernando Alexandre? O que eu discordo desta perspectiva do Pedro Delgado Alves por o seguinte, é que se nós nos recusar... Eu comecei por afirmar a importância de termos uma capital com capacidade de crescimento, com capacidade de atração do melhor capital humano que existe a nível internacional, da atração de investimento direto estrangeiro, com as melhores universidades. Ou seja, é a capital que tem melhores condições para fazer isso. Mas se não há resultados, alguma coisa está a falhar. E eu acho que o Pedro Delgado Alves está a recusar ver este resultado que é óbvio. São os números. Não é só com a crise. Mas Lisboa já não... selecionados apenas... Não são selecionados. Se me der outros... Eu também não interrompi, agora a minha vez não interrompi. Se me der outros... Podemos falar de outros números, mas nenhum destes números são muito... Veja uma coisa, o país... Eu acho que isto nos devia depois fazer passar para o próximo patamar, que era discutir a organização do Estado português, porque nós podíamos ter um problema aqui no país que era... Temos a desertificação
que se tornou um tópico muito, muito falado, mas temos depois regiões no litoral muito dinâmicas que estão a crescer. E não temos. Ou seja, temos algumas, temos Leiria, temos Aveiro, temos a zona de São João da Madeira, da Feira, temos o Cava, temos o Ave, mas não é exatamente o litoral, por isso essa divisão não é sequer muito correta. Tem mais a ver com aquelas variáveis que não é andar a escolher as variáveis. Veja uma coisa, não há estudos que eu conheça que não atribuam... Nós tivemos uma crise da dívida, não é? Acho que isso é indiscutível. E acho também indiscutível o papel que as exportações têm tido na recuperação da economia portuguesa desde 2010. Por isso não é... Aliás, porque nós depois olhamos para outras variáveis. Olhamos para as receitas dos municípios, olhamos para as transferências do Estado para os municípios. E a receita política é a regionalização? Não, eu não... Para já não tenho ideias muito certas em relação a isso, mas não acho que se tenha que passar para a regionalização. Acho que há muita coisa a fazer antes. Incluindo esta descentralização que está a ser tentada agora? Eu acho que se pode fazer. Alguns municípios vão rejeitando. Acho que se pode fazer melhor, mas a desconcentração, sem dúvida. Quer dizer, eu de facto tive funções governativas e senti isso. A forma como o Estado está organizado, ele está excessiva. Ou seja, há um conjunto de funções que estão centralizadas em Lisboa que não faz sentido nenhum estarem em Lisboa, que de facto depois resultam numa dependência da própria cidade de Lisboa em relação ao Estado e aos serviços do Estado, que ajudam também a explicar este comportamento. Mas eu posso espalhar direções regionais ou gerais pelo território? Já foi até simbolicamente tentado. Não, discordo totalmente disso, como discordo de pôr ministérios fora de Lisboa e secretarias de Estado. Acho que isso não faz sentido nenhum. O governo tem que estar, porque os governantes têm que falar uns com os outros, têm que se encontrar. Eles, mesmo em Lisboa, já estão demasiado afastados do meu ponto de vista. Já gera alguma... O Alexandre trabalhou mesmo aqui nas arcadas. Sim, mas sabe que os serviços iam até Oeiras, quer dizer, e por isso, de vez em quando era preciso ir a Oeiras. Então o que é que se desconcentra e o que é que se descentraliza? Porque a pergunta, no fundo, tem que ter uma resposta. Não. Tem que ser, veja uma coisa, aquilo que está a ser feito agora com as escolas e que querem fazer com as unidades de saúde, era algo que devia estar feito e que devia estar feito com as forças de segurança, que foi um caso que eu tive, que é porque é que as entidades locais não têm uma responsabilidade direta nas instalações das suas localidades. Nós eu conheço situações, por exemplo, em Amares, em que nós em Braga temos das melhores escolas do país, escolas fantásticas, e depois em Amares, uma povoação ao lado, tem um pavilhão que é talvez do tempo em que eu andei na escola, e estamos a falar dos anos 80, a cair, e em que o Presidente da Câmara me diz que não pode fazer nada para resolver aquele problema porque não podia, não é? E agora, se puder, tem que saber se é compensado por isso em relação aos municípios. É sempre o envelope financeiro. É óbvio que é uma questão importante, não é? Ou seja, não faz sentido, eu tenho dito isto muitas vezes, a reforma do Estado tem que ser pensada, o Estado tem que ser pensado, reorganizado como um todo, e eu não posso... Mas há também um elefante ausente da sala, que é o da estrutura intermédia entre as autarquias e a administração central. Mas deixe-me dizer isto, qual é o sentido de eu manter uma direção geral? E este é um dos maiores problemas da reforma do Estado, é a incapacidade que há em fechar serviços que de facto não fazem sentido ou que são redundantes. E basicamente não se fazem porque estão lá um conjunto de pessoas a trabalhar. Mas atenção, mas concretizemos o que é isso, porque isso é um enunciado abstrato de que temos serviços que não fazem sentido. Mas então, façamos este levantamento. Tivemos duas versões do PRAS na primeira década do século. Sim, olha, tivemos duas versões do PREMAC na segunda década do século. Houve uma redução substancialíssima do número de serviços da administração central. Eu posso lhe dar um exemplo. Concentração dos mesmos. Eu posso lhe dar um exemplo. O que é que ainda existe nesse patamar de Vamos dar exemplos que isso ajuda os ouvintes em excesso que possam traduzir. No Ministério onde eu estive, nós tínhamos 5 direções gerais e passámos a ter uma. Mas passámos a ter uma. Mas o ponto é esse, mas já só tem uma. A pergunta que eu lhe faço hoje, em 2019, é quais então são estes serviços que ainda é necessário eliminar, que não foram objeto de redução no curso das últimas 4 reformas administrativas a nível da administração central do Estado que tiveram lugar nas últimas 2 décadas. Veja uma coisa, há muito a fazer. Mas repare, não basta enunciar, há muito a fazer, porque senão temos um discurso que pode potencialmente... Mas deixa-me dizer... Diga então, é que o exemplo de 5 foram transformadas numa. Já é uma... Não, modéstia à parte, eu acho que fiz alguma coisa. Veja uma coisa, a administração interna tinha mais de 1000 postos da GNR e esquadras da PSP pelo país todo. E eram, digamos, as condições eram geridas a partir de uma direção-geral que até teve muitos problemas, há várias pessoas condenadas e tudo já por causa disso. Que basicamente essa direção-geral é que era responsável
por o posto da GNR de Freixo de Espada à Cinta, de Alfândega da Fé. E quem deve tomar essa decisão então, Fernando Alexandre? Ou seja, o que nós temos que ter, neste caso era a minha visão, foi isso que eu tentei pôr na lei orgânica, têm que ser as forças de segurança, porque depois as forças de segurança não tinham responsabilidade. Ou seja, têm que ser as forças de segurança a ser responsabilizadas pelas condições das suas instalações, e quando não têm meios para garantir essas condições, porque as forças de segurança estão no território e a Direção-Geral não está. Isso é uma autonomia funcional. Exatamente, é muito simples, não é preciso criar serviço nenhum, não é preciso criar nada, é simplesmente alterar as competências. Mas não está a identificar uma competência a mais, nem está a dar nota de um serviço redundante, está apenas a dizer que tanto era redundante que foi extinto. O local da decisão, e há bocadinho falava das muitas pessoas que lá estão e que impedem a extinção do serviço. Ora, as muitas pessoas que lá estão continuarão a desempenhar essa função, ainda que tenha suprimido uma tutela que, eventualmente, serão 2 cargos de direção superior de primeiro grau e 2 de segundo grau. Ou seja, o facto de desaparecer uma direção-geral, muitas vezes, não corresponde efetivamente ao desaparecer a necessidade da administração central ou até da administração regional. Para o caso não interessa. Mas de haver a necessidade da função ser desempenhada e de haver pessoas que têm de processar vencimentos, de haver pessoas que têm que acompanhar a gestão de instalações, de haver pessoas que têm que abrir procedimentos de contratação pública, porque óbvio, o Estado tem estes custos. Portanto, às vezes é enganador dizer, bom, temos direções gerais a mais, tínhamos 5, passámos a ter uma. Em algumas circunstâncias, efetivamente, isto traduz melhorias de otimização de funcionamento dos serviços. Em muitos casos, traduz apenas o desaparecimento de uma chefia de direção superior. Neste caso foram 3 milhões de euros de poupança em custos correntes, em despesas correntes. Anuais. Mas não corresponde ao suprimir e ao fazer desaparecer uma necessidade que era acompanhada e que pode ser desempenhada noutro sítio. Porque eu acho que, ao ter dito o que disse há pouco, que esta ideia de que temos direções gerais a mais, ou que temos... falha o foco daquilo que parece ser o problema. Daí eu ter colocado a questão precisamente no ponto de falta-nos um interlocutor, um interveniente aqui, para determinado tipo de decisões que não podem ser tomadas no plano micro, como digo, sou Presidente de Junta de Freguesia, mas há coisas que obviamente não faz sentido serem tomadas no meu plano decisório ou no plano decisório municipal. E faz falta uma estrutura intermédia, agora a sua configuração, a possibilidade política de implementar... E que hipóteses são essas? Ora bem, infelizmente, por força, digamos, também de alguma distorção do discurso político e da própria percepção que as pessoas têm, às vezes erradamente, às vezes corretamente. Um debate mal conduzido, é isso? Debate mal conduzido e também uma dificuldade e no fundo, interiorizar esta ideia de que a criação de estruturas intermédias, leia-se regiões administrativas, pode significar efetivamente poupança. As pessoas não lhe associam isto. Associam à criação de mais uma camada de gordura, mais um conjunto de decisores políticos e, portanto, fazem logo a associação gabinetes, de todas as coisas, custos, todas as coisas negativas. Clientelas. Precisamente, é esse o raciocínio negativo que lhe se associa. Só que muitas vezes faz mais sentido uma Direção Regional de Agricultura não ser um serviço desconcentrado do Estado, mas ser efetivamente uma Secretaria Regional que toma decisões em função das decisões tomadas pelos eleitores daquela região, com uma legitimidade diferente. E é irrelevante estar no Terreiro do Paço ou em Évora? Em alguns casos não é irrelevante, mas repara, a Direção Regional também não está no Terreiro do Paço, está em Évora. Depende, organicamente, e está subordinado de uma Direção Geral ou diretamente na tutela que está em Lisboa. Porquê? Porque o poder decisório último, máximo, está em Lisboa. E, portanto, obviamente que a regionalização, um processo de regionalização, teria estas vantagens. Também teria de ser encarado com extraordinárias cautelas. Isto é, com as cautelas precisamente para prevenir que fosse a criação de uma camada adicional de gordura, de ineficiência, que pudéssemos ter ali algo que fosse percepcionado e até, na prática, funcionasse como negativo por ser um entrave adicional. Mas as experiências que temos pela Europa fora, em vários locais, de descentralização, assumindo que a dimensão regional é relevante, são positivas. Mas então o caminho que se foi fazendo, clarificar... Já agora, o caminho que se foi fazendo até de apontar tendencialmente para as 5 regiões, para as 5 NUTS 2, e eventualmente com uma situação eventualmente diferenciada para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, questão que também não está resolvida. Enfim, há leituras diferentes, se deveriam ser 5 ou 7, tendo em conta as áreas metropolitanas, porque depois há o risco das macrocefalias outra vez dentro de cada área, e, portanto, deste debate estar a ser tido depois à escala regional, da região norte contra o Porto, ou Lisboa e Val do Tejo contra Lisboa. Que o problema se poderia manter, mas bastava no limite até a sede ser noutro local. Ou seja, isso também o podia evitar, mas fundamentalmente... O processo em curso agora de descentralização... Não foi por esse caminho, porque este caminho pressupõe uma discussão noutro plano, que é o plano constitucional, que é o plano da opção pela instituição das regiões, e, portanto, não podendo ter aquilo que seria a versão completa e estruturada... Porquê é que não há de haver? Vem uma nova legislatura. Vem uma nova legislatura, mas não houve, até ao momento, nem vontade política demonstrada. Mas acha que deve haver? Minha opinião estritamente pessoal, eu acho que se não encararmos o debate com todos os elementos e pudermos decidir efetivamente onde é que arrumamos e em que escala é que arrumamos as decisões, portanto, as competências decisórias, teremos um debate sempre coxo e incompleto. Nós hoje
e ao longo dos anos isto aconteceu várias vezes, transferimos para o plano municipal muitas vezes competências que, se tivéssemos um plano decisório intermédio, se calhar teria feito mais sentido colocá-lo nesse patamar, porque há certos investimentos cuja tomada de decisão, até particularmente num contexto de escassez de recursos, deve ser tomada a uma escala que não... Mas há áreas mais passíveis dessa desconcentração a esse nível, dessa forma, ou é apenas e só uma estrutura base que depois pode afetar... O que tem funcionado para fazer esse caminho tem sido não o modelo das regiões administrativas, mas o modelo das CIMs, da cooperação intermunicipal, organizada centralmente e, portanto, Está longe de estar esgotada essa solução. Está longe de estar esgotada, mas levanta as tais dúvidas se estamos a usá-la como um intermédio ou se estamos a usá-la como um ponto de chegada. E, na sua opinião, deveria logo... Na minha opinião, fundamentalmente, eu acho que devíamos, minha opinião pessoal, e até, enfim, até académica, num determinado ponto. Pedro Delgado. Exatamente. Eu acho que primeiro devíamos saber exatamente qual é o perfil da estrutura administrativa da administração central, da administração regional e da administração municipal. Tomada esta decisão, então, arrumemos as competências em função daquilo que é... E aqui está de acordo, Fernando Alexandre? O nível de governação capaz de dar estas respostas. Sob pena de estarmos sempre a fazer um remendo. Esse é um trabalho difícil, porque é um trabalho que é preciso olhar bem para as competências do Estado e, de facto, a que nível é que elas devem ser atribuídas. Mas eu gostava de voltar a Lisboa, porque, do ponto de vista... Mas aí uma pequenina obsessão. Não é o tema, não é? Não, é o tema. Não, é isso. Eu não fui convidado para falar de centralização, fui convidado para falar de Lisboa. Eu sei, mas quanto a este tópico da estrutura administrativa... E há muito a dizer sobre Lisboa. Lisboa não é o alfa e o ômega, nem sequer a principal dificuldade na criação do modelo de descentralização administrativa adicional. Até porque, por exemplo... Mas foi tomado como exemplo. Não, é porque Lisboa, o Conselho, o município de Lisboa, a realidade diferente e tem mais a ver com a dinâmica da relação entre conselhos, entre o município e as freguesias, mais do que propriamente com esta escala do que é que pode vir da administração central. Mas também esse exercício não é despiciando, porque ao passar para a esfera das freguesias competências, também torna as estruturas dos municípios capazes de acolher outras competências que não teriam capacidade de outra forma. Ou seja, no fundo, não fugindo à questão da desconcentração ou da descentralização, mas a partir de Lisboa, que é algo que nós falamos no estudo, que tem a ver com o excesso de concentração de serviços em Lisboa, que não têm que estar em Lisboa pelas funções, pelas atribuições que têm. E nós damos o exemplo do Tribunal Constitucional, da Procuradoria de Justiça, das entidades reguladoras. No caso das entidades reguladoras, argumentamos até que faz sentido que estejam fora de Lisboa para estarem mais afastadas do poder económico e do poder político. E este tipo de desconcentração, que tem vantagens relacionadas com aquilo que foi dito no início, ou seja, do ponto de vista da ocupação de espaços, do imobiliário, da concentração de pessoas, não há razão nenhuma, e até de quadros superiores, não há razão nenhuma para estar em Lisboa, ou seja, devia estar fora de Lisboa. Ou seja, este é um daqueles exemplos que eu acho que... Porque nós podemos discutir nas direções gerais, eu tenho alguma dificuldade em que, pelo menos, a menos que sejam delegações regionais, que estejam fora de Lisboa, porque os secretários de Estado e os ministros têm que estar em contacto com eles quase diário. No caso das entidades reguladoras é ao contrário, não deve haver praticamente contacto. O contacto deve ser... Mas é um número, apesar de tudo, limitado. Entidades reguladoras, o Tribunal Constitucional só por si. Olha que eu não sei, olha que eu acho que, por exemplo, lá na Conta tem cerca de 400 pessoas a trabalhar lá, não é? Mas tocou aí no ponto-chave. Essas estruturas são muito grandes. São muito grandes e depois, imagina o que é uma estrutura destas numa cidade como Coimbra. Mas toca aí precisamente no ponto-chave. Tem um efeito muito significativo e tem um efeito funcional que nós falamos, que para mim é dos maiores problemas que existe na economia portuguesa, que é a rede, as ligações que existem entre o poder económico e o poder político. Isto era uma forma até de separar estas coisas. Mas vamos, permita-me dar-lhe razão num ponto. Faz todo o sentido, de facto, que aquilo que não tenha que estar na cidade de Lisboa, como muitos países o fazem, o Tribunal Constitucional Alemão está em Karlsruhe, não está mas o ponto não é esse. O ponto é que hoje, do dia 1 de fevereiro de 2019, há 400 pessoas que estão nada como, exemplo que dava. E estas 400 pessoas não são uma abstração. Estas 400 pessoas são 400 trabalhadores daquela entidade. Por isso é que nós propomos que num prazo a 10 anos, a nossa proposta é a 10 anos. Precisamente, mas o ponto é esse. Não foi o que este governo fez com o Infarmed, não é? Que depois deu o que deu, não é? Mas o ponto é precisamente esse. Ou seja, achar que isto são
se estivéssemos a construir o país de raiz, hoje estávamos em 1143 e estávamos há 10 anos não é mas claro, tempo... mas é precisamente isso, ou seja, uma medida dessa natureza que permitisse identificar que serviços é que podem ser desconcentrados, aqui nem é desconcentrados, é deslocalizados, no fundo, porque na realidade, muitos deles, um regulador continua a ser regulador único e, portanto, não estamos sequer, nem é uma descentralização, nem é uma desconcentração, é uma deslocalização física dos serviços. O que depois tem um efeito positivo, que também é retirado a partir do estudo, depois também teria a ver com as próprias dinâmicas de contratação destas entidades e, portanto, isso também teria um impacto nas economias locais. Portanto, isto é um objetivo perfeitamente realizável, mas tem que se reconhecer, e este é o ponto que acho que é importante para que as pessoas percebam porque é que não é possível fazer isto de um dia para o outro e porque é que o Infarmed, a mudança do Infarmed, por exemplo, gerou tantas dificuldades, é precisamente porque as pessoas que ali trabalham têm direitos também, têm as suas vidas enraizadas, nós temos um país com uma mobilidade geográfica até bastante reduzida face ao que são outras realidades europeias. Sabe qual é a percentagem de cidadãos da área metropolitana de Lisboa que são fora da área metropolitana? 40%. E repare, e puxa isso para a dimensão do município de Lisboa com o resto da área metropolitana de Lisboa, e é o que eu dizia há pouco, portanto, o número de pessoas que vêm trabalhar de uma junta de freguesia limítrofe do concelho, que apesar de tudo até é mais eminentemente residencial do que daquelas que têm movimento pendular de pessoas que trabalham. Portanto, o movimento pendular para dentro da cidade de Lisboa diariamente, obviamente também há pessoas que de Lisboa saem para trabalhar fora do município, esses serão cerca de 40 mil, um bocadinho mais, mas aqueles que entram são cerca de 425 mil para um município que tem uma população aproximadamente de 600 mil, estamos a falar de 70% da sua população que todos os dias entra. E, portanto, isto também a vários níveis, seja da organização administrativa da cidade, do peso que isto cria nos serviços públicos, da própria lógica ambiental de evitarmos os movimentos pendulares, isto obviamente tem impactos negativos que se repercutem na cidade e na sua envolvente. Portanto, concordando com o que dizia desta identificação de quais é que podem ser os serviços a desconcentrar, a partir de certa altura será mesmo uma questão de nos habituarmos à ideia de que não tem que estar tudo em Lisboa, isso não é necessariamente negativo, e a cidade de Lisboa, ao contrário do que dizia há pouco, tem tido a capacidade ao longo dos últimos anos, seja através de iniciativas municipais, seja através de outras instituições públicas. Eu recordo o maior movimento de dinamização de centros de investigação e de cooperação foi aquele que resultou da fusão das universidades, a Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica, criou um polo de atração, de conhecimento, de investigação, portanto, revelando que há aqui um potencial que está a ser aproveitado e que tem trazido para a cidade de Lisboa, associado a iniciativas, quer da administração central, quer do município. Lisboa tem 40% dos estudantes universitários portugueses. E não é à toa, ou seja, tem 40% dos estudantes universitários por várias razões. Necessário mas porquê? Mas serve uma população. Atenção. Muitos são deslocados. A cidade de Lisboa. São deslocados, não tinham que se deslocar. Calma. Temos 100 mil. É mais um exemplo que cresceu mal o sistema. O sistema cresceu mal. Mas o sistema cresceu mal, não por culpa nem da cidade de Lisboa e das Lisboa tem mais vagas no ensino superior do que população. Mas porquê? Precisamente porque, não por falha das instituições de ensino superior. Mas não é por mau planeamento. Houve a capacidade. Vamos lá ver. As instituições que se robusteceram e tiveram a capacidade de ter qualidade e atrair estudantes, obviamente, não são elas que devem ser, a elas a quem deve ser assacado o seu sucesso. A ideia que se coloca de isso ser um problema de gestão de vagas tem a ver também com não é um problema de gestão de vagas, tem um problema também da capacidade de criação de instituições alternativas e noutros locais com a capacidade de atração. E felizmente temos vários exemplos. Hoje sabe como é que o sistema funciona. Conheço bem a realidade da universidade, que faço parte, enfim, já agora, disclaimer, sou docente da tal universidade, de uma delas que se fundiu com a outra, mas era precisamente aí. Há inúmeros exemplos de instituições de ensino superior que foram capazes de se robustecer, ser polos de atração internacionalizados de estudantes que vêm capacitar as regiões. Os excelentes exemplos, por exemplo, que durante anos o Politécnico de Bragança dava ao nível dos seus programas de internacionalização, integrando vários clusters, tendo capacidade de atração de estudantes estrangeiros, é bem revelador que esta realidade existe. Agora, nós não podemos esperar um movimento, por exemplo, no plano do ensino superior, com uma rapidez... é uma história longa. Exato, para além de que muitas destas instituições são razoavelmente novas e, portanto, ainda estão a fazer o seu caminho para se enraizar e para se robustecer. Muito rapidamente, para terminar, só uma nota que tem a ver com a atividade económica e com a cidade de Lisboa, Fernando Alexandre. O turismo não poderá mudar a equação do ponto de vista do desempenho económico e aquilo que... Porque falámos aqui da questão de Lisboa como motor.
Ora, hoje em dia, Lisboa é um motor muito interessante do turismo em Portugal. Sem dúvida. Aliás, isso não vai mudar a equação? É importante que isso... Mas vejam uma coisa, o turismo é muito importante e foi ótimo para Lisboa e foi muito importante para Lisboa, para a reabilitação urbana, para a renovação da cidade, para o comércio, para o emprego, como foi também noutras regiões do país, mas Lisboa de facto foi a região que beneficiou mais deste novo surto de turismo. Mas Lisboa tem que ser mais do que turismo, porque se Portugal, o turismo tem que ser importante e vai ser sempre importante e esperamos que continue a ser, porque foi um dos elementos do ajustamento quando falamos em exportações, fundamentais, mas sem dúvida, mas Lisboa tem que ser mais do que isso, porque Lisboa há uma dimensão de uma cidade como Lisboa, que se nós a compararmos com as grandes capitais, como Londres, Paris, Madrid, Berlim não está com essa dinâmica, mas com as grandes cidades, o turismo é um fator comum de todas essas cidades. Mas depois, aquilo que Lisboa precisa, pela quantidade de capital humano e capital físico que tem agregado em torno dessa região, tem que dar muito mais do que o turismo, não é? Ou seja, nós esperamos que Lisboa venha, os exemplos que o Pedro Delgado estava a dar, não é? Ou seja, a Universidade de Lisboa é uma universidade que tem feito um percurso excelente e a fusão foi um grande movimento, como outras instituições de investigação, que têm que atrair os melhores investigadores, que têm que atrair venture capital, que têm que atrair startups. Mas pode contribuir para o crescimento económico de uma forma como não tem sido diagnosticado e ou seja, há mudanças positivas em Lisboa, como é óbvio, nos últimos anos, como há também no resto do país. Aquilo que nós estamos a fazer é uma análise daquilo que tem sido o desempenho neste século. E, claro que podemos esperar que as mudanças que foram feitas nos últimos anos, e outras mais já há mais algum tempo, produzam efeitos. Mas o que eu não acho que esteja em desacordo com o Pedro, mas o que me surpreendeu um bocadinho foi, eu acho que, quer dizer, é uma coisa que é preciso exigência, não é? Ou seja, quem está numa capital e tem os benefícios da centralidade tem uma responsabilidade. Ou seja, aquilo que torna veja uma coisa, se o país estivesse a crescer, esta questão da desertificação, da centralidade de Lisboa, não seria, aliás, essa foi a razão, se calhar, porque a regionalização perdeu no referendo nos anos 90, porque de facto não era um problema. Lisboa centralizava muito, é verdade, tinha muitos recursos, mas o país crescia com Lisboa. Vamos ouvir. Agora, está a ver, e este é que é o grande desafio, nós termos... de Pedro Delgado Alves. Ora bem, a análise do século não pode deixar de ter em conta que os últimos 8, 9 anos, a cidade de Lisboa e a área metropolitana... Os primeiros também não foram bons. Mas precisamente os primeiros não foram bons, mas os últimos e a forma como lidou com a crise e a forma como foi capaz de ter respostas bastante mais resilientes noutros pontos do país é fundamental. Portanto, quer a nível de inovação, quer a nível da atração de investimento estrangeiro, quer a nível da sua capacidade de projetar a cidade de Lisboa, não só como uma cidade e uma região aberta ao turismo, mas uma região aberta ao conhecimento, à inovação, e que tem colocado na rota de importantes investimentos, porque ele tem colocado na rota de importante, mais do que apenas a dimensão turística, ou seja, ela não há uma monocultura do turismo, longe não disso, é? Ou seja, o turismo inegavelmente tem um peso, mas o que tem sido, se permite a afirmação, inteligente na forma como se tem abordado a estratégia de crescimento, é não esperar que o turismo pode acontecer um percalço, pode acontecer alguma coisa que faça desacelerar o turismo, isso depende de circunstâncias que não controlamos, e portanto é fundamental continuar a carregar nos botões todos. Cada um isso tem sido feito de forma muito clara. Uma sugestão para ouvintes que queiram saber mais sobre esta matéria: ler, ver, ouvir. Fernando Alexandre, muito rapidamente. Há muitos livros interessantes sobre isto. Há um do Enrico Moretti, o The New Geography of Jobs, que é muito interessante, mas eu estou a ler o The Future of Capitalism, do Paul Collier, que tem um capítulo que é precisamente sobre isto, ou seja, sobre a dinâmica das capitais e a importância que ela tem, mas depois as medidas que têm que ser tomadas para que se mantenha a coesão dos países. Pedro Delgado Alves. Eu trazia uma sugestão de um filme, já que faz agora 10 anos, ganhou o DOC Lisboa em 2009. É um filme precisamente sobre o crescimento das cidades e a forma como é difícil serzir as várias origens, as várias classes sociais, os vários comportamentos. É um filme que se chama Vizinhos, é um documentário de Tiago Figueiredo. Obrigado, Pedro Delgado Alves, Fernando Alexandre, participaram do Da Capa à Contra Capa, esta semana dedicado a Lisboa, mas também com uma reflexão que se estende à sua relação com o país, neste programa em parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir sempre aos sábados às 9h30
9h30 da manhã e também na sua versão integral e alargada em podcast em rr.sa.pt e nas plataformas digitais habituais. O genérico original que está a ouvir em fundo é de Mário Laginha, nesta edição com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outro tema em debate.